Meus amigos, a frase do dia é: quem tem CU tem medo. E isso tá claro, né? Tanto aqui no Brasil, como na Colômbia, como na Venezuela, como todo narcoestado, né? Que ajuda narcotraficantes, terroristas, que apoia bandido, né? Os países da bandidolatria estão temerosos neste momento. Isso porque o exército americano está às portas aí para invadir um dos primeiros países, né, a nós descobrirmos aqui toda a trama golpista, né, de Nicolás Maduro ali na Venezuela, e Trump está às portas. Logo, logo, Trump vai invadir este país e vai tirar um dos maiores narcotraficantes do mundo de sua cadeira presidencial, que ele não deveria nem estar sentado. Essa que é a realidade. Vocês já sabem como é que funciona, eu vou falar aqui sobre a CPMI, o careca do INSS foi confrontado, vou trazer informações sobre o exército americano às portas da Venezuela, vou trazer mais revogação de vistos de pessoas que se acham semideuses, tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui. Deixa o like, compartilha ao máximo, preciso da sua ajuda para que alcance o máximo de pessoas e se inscreva se você não for inscrito aqui no canal. Primeira matéria na tela que eu vou trazer para vocês é um vídeo sensacional do nosso querido deputado Marcel Van Hatten. No dia de ontem, o careca do INSS esteve em todo o tempo. Na verdade, ontem não, acho que foi antes de ontem, né? O careca do INSS foi confrontado. E eu tô meio ruim de data, eu acho que foi ontem mesmo. E ele não teve escolha, a não ser se calar diante das verdades que podiam incriminá-lo ainda mais. Para quem não sabe, o André Mendonça, ministro do STF, ele decretou a prisão preventiva do careca do INSS e ele, como um bom cara de pau, um bom bandido, negou tudo na frente dos deputados e senadores. Eu também vi um vídeo do Sérgio Moro perguntando para ele algumas coisas, e o Sérgio Moro, para quem não sabe, foi juiz, né? Juiz de carreira, inclusive o Sérgio Moro que decretou a prisão do Lula lá atrás na Lava Jato e muitos outros, né? E o Sérgio Moro fez uma pergunta certeira, tanto que o advogado dele saiu de si e queria causar ali. Mas o Marcel Van Hatten também foi, olha, sensacional. Vamos assistir. Para sentar com o secretário executivo, hoje ministro da Previdência, para fazer uma conversa de comadre. Na verdade, ele disse que foi convidado por esse senhor aqui, que é Leandro Chaves, sabe de quem ele é assessor? É assessor do deputado estadual Zé Queiroz, que é pai, do atual ministro da Previdência, Volney Queiroz. E aí ele diz que não tem relação com política e tal, mas que pena que eu não posso mais perguntar para ele, mas o careca do INSS, de acordo com o Metrópolis, mandou vender o carro de um aliado de um senador do PDT. E na página 3 dessa matéria impressa aqui, diz que esse carro estava em nome desse Gustavo Gaspar, que o PT do Lula, que votou contra quebrar o sigilo e convocá-lo hoje o PT e a base do governo Lula votou contra. Esse Passat que era para vender estava, sabe onde estacionado, senhor presidente? Na empresa BSB Consulting, na Brasília, que ele acabou de admitir que é dele. A empresa do Gaspar, que foi assessor de quem? Do Volney, o mesmo senador da República do PDT, do mesmo partido do ministro da Previdência, Volney Queiroz do Lula, que viaja no mesmo jatinho do Eric Marinho. E na página 3 dessa matéria nós vemos as fotos do senador Weverton, que viaja no mesmo jatinho, do advogado depois da operação sem desconto constituído pelo senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, ou seja, advogado dele também, eles vão no mesmo jatinho e ele diz que não tem relação com o governo. Está aqui o advogado esse, que o defendeu depois da operação sem desconto, ex-assessor do Weverton, do lado do seu chefe. Mas não é só aqui, é lá no Maranhão também. Tem uma compra de um jet ski que, segundo o prefeito da cidade, Presidente Dutra, o prefeito que foi telefonado, teve uma ligação feita pelo jornalista do Estadão, o prefeito disse que os 100 mil reais que o careca passou a Silvio Emílio Silva, seu secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, em julho de 2024, foi para comprar o quê? Um jet ski, senhor presidente. Está aqui, ó, de novo, está aí o Silvio, o Weverton, demonstrando que a conexão política é óbvia. E aí ele diz que foi o filho dele, eu queria dar a oportunidade dele responder, para saber o que o filho dele, afinal de contas, foi fazer no shopping do Pier 21, porque ele diz que o filho, por acaso, foi lá
e daí viu os carros que são atípicos. Só que o próprio careca do INSS tem Porsche, tem Mercedes, aliás, tem uma Porsche que ainda não foi recolhida pela Polícia Federal. Tem 11 carros, que eu queria saber onde estão, senhor careca, porque ainda não apareceram esses 11 carros, não foram ainda bloqueados pela Polícia Federal. E ele acha que vai nos enganar aqui, dizendo que o filho dele estava curioso para ver as Ferraris no mesmo dia, depois da operação da Polícia Federal, porque qualquer pessoa se espanta em ver uma Ferrari, quando ele tem 11 carros de luxo que a polícia ainda não apreendeu, fora os que já apreendeu, inclusive alguns Porsches. E aí, senhor presidente, fala que não tem relação com política, mas, Paulo Boldens, que foi ex-chefe de gabinete do Davi Alcolumbre, que hoje ganha R$31 mil num cargo remunerado aqui no Senado da República, recebeu R$3 milhões de outra empresa do grupo do Careca, a Arpar Participação em Empreendimentos, que entre 2023 e 2024, essa mesma Arpar recebeu R$49 milhões dos grupos do Careca. Me perdoa, os grupos do Careca mandaram 49 milhões para a Arpar, que mandou 3 milhões para o ex-chefe de gabinete do Davi Alcolumbre, mas ele não tem relação com o político. E é isso que a gente precisa achar, até para chegar aí a cereja do bolo no capo de tutti-cap, que está aqui, Lula. Eu queria tanto perguntar, não vou poder, se ele conhece, claro que conhece, a senhora Roberta Luxinger, com quem ele teve uma lobista, amiga do Lula, concorreu a deputada federal. Rapaz, eu sempre disse aqui, né, quem me acompanha desde o começo sabe, eu sempre falei aqui, cara, você vai seguindo a linha da corrupção no Brasil, você vai seguindo a linha das coisas podres dentro da política, ou seja, dentro do governo, você sempre vai sair em um nome, né? Ele não precisa nem estar dentro do governo para isso acontecer. Mas se ele estiver dentro do governo, é mais fácil para ele fazer essas falcatruas e esses roubos. Sempre vai dar no Lula, né? Não estou chamando o Lula de ladrão aqui, hein? Eu chamo o Lula de capeta cachaceiro. Eu nunca chamei o Lula de ladrão, hein? Longe de mim. Eu chamo ele de capeta cachaceiro, ok? Mas de ladrão não estou chamando ele. Mas sempre, né? É impressionante quando a gente segue a linha da corrupção, sempre dá no Lula, né? É algo assim impressionante. Lula está em todas as cenas do crime, né? Federal, pela esquerda, eles estiveram 4 vezes no Ministério da Saúde, das quais 3 só foram descobertas por lei de acesso à informação, vendendo serviços de empresas médicas, de fachada, eu imagino, talvez não, junto com o World Cannabis dele, mas ele não quis admitir essas coisas e por isso ele ficou com medo das perguntas do relator. E por fim, senhor presidente, eu acho que ele tem que ter sim uma cariação com o Helicoin, mas melhor ainda vai ser com o Rubens e com o Milton, que estiveram aqui semana passada. Porque eu quero essa cariação, senhor presidente, porque agora ele está botando a culpa no contador. Quem sabe isso foi um problema de contador. O seu Milton veio aqui, senhor Careca, e disse para todos nós que no momento que viu que não tinha transparência nos negócios, no momento que ele percebeu que o senhor estava pedindo coisas que não deveria, houve uma desavença e o senhor o trocou. Eu queria tanto saber que desavença foi essa. Para concluir, senhor presidente, pois não, a gente viu desde o início aqui, só para uma pessoa muito fria, inteligente, sim. Mas eu queria dizer, até por conta do roubo hediondo que foi cometido, só uma pessoa fria desse jeito, só uma pessoa fria que se manifesta dessa maneira, até se cala diante de perguntas agora, que achou que estava abafando até momentos atrás, pode cometer esse crime hediondo contra aposentados, roubando de velhinhos e deficientes físicos, e hoje fazer de conta que não tem nada a ver com isso. Por favor. Eu espero, senhor presidente, que justiça seja feita, senhor Careca do INSS, o senhor pague por todos os crimes que cometeu. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Podemos dar sequência? Sensacional, né? Sensacional. E ele ficou nervoso, tá? Ele ficou bravinho, o careca do INSS. Não, eu não sou o careca do INSS. Eu sou um cara totalmente bem preparado nas palavras. O advogado dele nem precisava espernear tanto, mas ele tinha que mostrar serviço ali. Mas o careca do INSS provavelmente estudou direito, tá? Porque ele estava se protegendo. O cara sabe mentir tanto que na cara dos senadores e dos deputados, ele falou com todas as letras: eu não faço parte desse jogo, eu não faço parte dessa roubalheira, sem esboçar nada. Se os caras que são, por exemplo, o canal Metaforando, não sei se você já ouviu falar, é o Vitor, né? Que ele faz, ele
Ele pega as microexpressões da face e sabe se a pessoa está mentindo ou não. Então, se ele analisasse o careca do INSS, ia falar assim, caramba, ele está falando a verdade, porque o cara é convincente. Se você ficar olhando o discurso do cara, o cara é convincente, só que a gente sabe que o cara tá no meio dessa roubalheira contra os velhinhos, contra os aposentados e contra pessoas com deficiência que dependem do pouco que ganham não, né? Direito deles. Não é ganho, é ressarcimento, né? Pessoas que trabalharam a vida toda para construir esse país. Pessoas que precisam desse dinheiro para fazer tratamentos médicos. Esses desgraçados, sem coração, sem alma, roubando o dinheiro dessas pessoas há vários anos. Nesse ano se intensificou mais. Depois que o Lula entra, se intensifica mais os roubos no INSS. Eu quero ver, eu só estou esperando o irmão do Lula ser convocado para essa CPMI. Só estou esperando esse dia vai ser sensacional. O nosso querido deputado Gustavo Gar também falou sobre isso. Teve quebra-pau na CPMI e ele vai trazer detalhes dos bastidores. Dá só uma olhada. Vou te falar uma coisa, eu nunca vi uma CPMI tão conturbada, tão escandalosa quanto essa. É curioso como a imprensa finge que nem tá acontecendo, tá? Mas o circo tá pegando fogo hoje na CPMI do INSS, afinal de contas, o eixo central de todo o esquema de corrupção, que é o tal careca do INSS, ele é o eixo central, ele é o link de todos os corruptos. Ele está hoje na CPMI do INSS e o escândalo, obviamente, começa no escândalo, né? Curioso, quando era a CPMI da Covid, do Bolsonaro, aquele teatro que eles fizeram para desgastar o Bolsonaro, a TV fazia transmissão ao vivo. O Jornal Nacional, eles disponibilizavam 5, 6, 7 minutos todos os dias para falar da CPMI da Covid. Mas a CPI da Covid, mas a CPMI do INSS, eles fingem que não estão acontecendo. Bom, só para você ver como é que o negócio hoje pegou fogo, começou assim, ó. Peço auxílio à Polícia Legislativa, deputado Trovão, sente. Eu sou advogado. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Deputado Trovão, deputado Trovão, por gentileza, sente. Tem esse direito aqui. Está na lei. O senhor não tem. Está na lei. Não existe. Não existe. Está suspensa a sessão. Ó, começou assim. E a tendência é que piora muito. Dos pensionistas do Brasil. Vou te falar uma coisa. O Alfredo Gaspar tá virando um herói nacional com a forma que ele tá batendo nesses arretado, hein, bicho? Lembrando, eles tentaram sequestrar. O Alfredo Gaspar é arretado, hein, meu? Esse aí tem culhão. Aí eu vejo verdade nesse cara aí. O bicho tem culhão. Todo mundo que senta ali, o cara coloca em seu devido lugar. Você é ladrão, rapaz. Você roubou velhinhos. Isso é sensacional. Para a CPMI, na calada da noite, a gente inverteu, conseguiu pegar a presidência e a relatoria e agora tá aí. Dos pensionistas do Brasil. Não vai ser a voz deste parlamentar. Relator. Que nenhum advogado pago com dinheiro roubado. Vixe, Maria. Nossa, com dinheiro roubado. Brasileiro. Relator. Aí, advogado paga o dinheiro roubado. É esse aqui, ó, que ele está se referindo. Por gentileza. Senhor advogado, por gentileza, só um instantinho. O senhor não tem pela ordem aqui. Eu vou me manifestar aqui, excelência. O senhor não tem pela ordem aqui. Só um instante, por favor. Vou, porque o senhor não tem direito a pela ordem aqui. Toda ouvindo depoimento de autores de crimes graves. Passei a minha vida toda como promotor, conhecendo o crime de perto. Mas se o Brasil tivesse uma pena perpétua ou uma pena de morte, o senhor seria um sério candidato a ser indicado. Nossa. O que o senhor fez com milhões de aposentados, o que o senhor levou de desespero, fome, a milhões de pessoas, não tem perdão. O senhor hoje aqui vem blindado pela impunidade. O senhor vem blindado pelos seus padrinhos políticos. Exato. O senhor vem blindado porque o Brasil se acostumou a corrupção ser coisa normal e elogiada. Rapaz, é sempre um careca, né? Nada contra os carecas, tá, pessoal? Nada contra os carecas. Eu sou calvo, ó as entradinhas aqui, ó. Sou calvo. Nada contra os carecas, mas sempre um careca, né?
Brincadeirinha, pessoal. Mas a justiça vai chegar para o senhor. Essa CPMI irá lembrar o seu nome por esses 6 meses. Porque se o senhor quer matar no peito esse roubo gigantesco, o senhor vai conseguir. Toda a investigação está direcionada para a sua atuação. Eu só vou finalizar dizendo que não foi justo com o povo brasileiro vocês meterem a mão em 499 milhões de reais da AMBEC, que pertence ao povo mais sofrido. Na Unaspub, vocês meteram a mão em 267 milhões de reais. Na CBPA, a ganância de vocês retirou do povo brasileiro mais sofrido 221 milhões. Na AP Brasil, Aí ele começa a falar a lista do roubo. É uma lista infindável. Antes de começar a responder a vossas perguntas... Aqui, o careca do INSS está nervosinho. Que me forem formuladas, quero dizer a Vossa Excelência que não responderei àquelas que me forem elaboradas pelo ilustre relator. Isso porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do senhor Rubens, sua Vossa Excelência disse, por mais de uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa. Ou seja, o relator já me julgou e condenou sem sequer me ouvir. E por isso não responderei às perguntas de sua Vossa Excelência. Tal conduta, segundo meus patronos, revela a quebra da imparcialidade que se espera de um agente público responsável pela apuração de eventual infração penal. Quero ainda deixar claro que tenho respeito por essa comissão, mas somente responderei às perguntas formuladas dentro das regras de tratamento impostas pelo Supremo Tribunal Federal em todas as ordens de habeas corpus dirigida a essa comissão parlamentar mista de inquérito. Hoje é um dia muito importante para esta comissão. Relatado pela Polícia Federal, está presente aqui o autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil. Senhor presidente, pela hora. Senhor presidente, autor do maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui você... Aqui, presidente. Estamos diante do autor do maior roubo. Você pode falar pela ordem para uma intervenção. Aqui, o advogado que recebe milhões do dinheiro roubado. E aqui está... Aí, o Alfredo Gaspar vai lá e faz uma apresentação do esquema do roubo, gente. Aqui foi para matar mesmo. Ao senhor, juntamente com ele e com o ministro da Previdência. Olha que coincidência. Outro membro da organização criminosa, Vigílio de Oliveira Filho. O senhor passou mais de 10 milhões de reais para Vigílio de Oliveira Filho. Esse presente foi fruto da sua bondade ou foi a divisão da corrupção praticada por vocês? Aqui está Alexandre Guimarães, também diretor de governança do INSS. Recebeu propina do senhor. Eu pergunto, o senhor vem aqui falar de honestidade e trabalho sério, quando nessa mesa aqui, paga pelo povo brasileiro, estava sentado membros de organização criminosa. O senhor deu dinheiro para André Fidelis, o senhor deu dinheiro para Alexandre Guimarães, o senhor deu dinheiro para Vigílio de Oliveira Filho, mas não foi um troco não, foram milhões de reais. Eu pergunto, desde quando essa organização criminosa foi montada na estrutura da Previdência Social? Desde quando o povo brasileiro vem sendo roubado por essa organização criminosa? Com 13 dias de um governo, o que é que o senhor estava fazendo numa reunião ministerial? É coincidência. Ele foi convidado para um almoço. O cara não tem o que falar, né, meu? Quando você está sentado na CPMI que está investigando a corrupção, o roubo do INSS com os velhinhos, e o cara está sentado na mesa juntamente com os caras que são líderes da organização criminosa também. Meu Deus, não tem o que falar, cara.
com 13 dias de governo, num planejamento de trabalho, só tinha uma única pessoa que não era do Ministério da Previdência Social. Era justamente o senhor quem deu autorização para um quadrilheiro sentar na mesa da Previdência Social. Botei essa foto aqui, senhor careca do INSS. O bom é que ele só chama ele de careca do INSS, nunca pelo nome. Porque o seu apelido não é à toa. O que é que o senhor estava fazendo na data prévia, entrando escondido pela garagem este ano? Quais empresas o senhor levou para lá para esses descontos associativos continuarem? Bom, ele faz uma apresentação que arrebenta, fica assim, inquestionável. Agora vamos lá, finalzinho. Relator, por favor, o senhor, com o equilíbrio, com o profissionalismo que Rapaz, o Alfredo Gaspar, grava esse nome. Alfredo Gaspar, cara, que orgulho. tem, dê sequência, por gentileza, às colocações. Senhor careca do INSS. Já começa já lá. O senhor processou jornalistas por ter lhe colocado com essa alcunha? Desculpa. Senhor careca do INSS, quais foram os gabinetes aveludados de Brasília que abriram as portas para o senhor cometer o maior crime contra aposentados e pensionistas? E aí continua. Agora, a gente tem que descobrir quais deputados e senadores receberam o careca do INSS. Por que o Alcolumbre colocou a visita do careca do INSS sob sigilo? É mesmo, você sabia disso? O Alcolumbre colocou sob sigilo os gabinetes que o careca do INSS visitou, onde é que ele foi, com quem ele falou. Por que o Alcolumbre está colocando em sigilo uma informação tão relevante para nós descobrirmos quem realmente participou e fez corrupção? Hein? Essas são as pessoas que votaram contra a tal PEC da blindagem, tá? E dizendo assim, não, porque assim, são as pessoas que protegem os bandidos. Olha que curioso. As pessoas que protegem os bandidos são aquelas que se colocam contra a PEC da blindagem. Sabe por quê? Porque os bandidos já estão protegidos pelo STF. O corrupto, o traficante já está protegido por esse pessoal. E essa pessoa que está aqui, o careca do INSS, ele está aí tranquilo da vida porque sabe que o STF vai protegê-lo também. Pois é. Exatamente. É a impunidade, né? Esses caras estão tão seguros de si mesmo que eles não vão pagar pelos seus crimes. Hoje, na atual conjuntura do Brasil, da atuação jurídica / política do INSS, do STF, que eles estão cheios de si que partirão impunes. Nada vai acontecer com eles. Eles acreditam que realmente vão passar por isso, vão sentar na CPMI, vão falar, vai acabar tudo em pizza. Mas eu digo para vocês, com todas as letras, que a casa vai cair. A casa vai cair, anote o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou te dando falsas esperanças, não. O brasileiro de bem está de saco cheio de tanta impunidade. E daqui para frente, só vai piorar, mas vai piorar para os bandidos. Daqui para frente só vai piorar para os corruptos. Daqui para frente só vai piorar para gente que não presta. Para ladrões de velhinhos, de pessoas com necessidades. O bicho vai pegar para esses caras, um por um. Eu acredito que vão cair nas próprias armadilhas. Nas próprias armadilhas. Tá? Pessoal, deixa o like, compartilha ao máximo, se inscreve se você ainda não foi inscrito, chegou aqui pela primeira vez, gostou do meu conteúdo, se inscreve e ativa o sino para não perder absolutamente nenhuma live, tá? Vocês estão vendo que eu estou aqui no final de semana trabalhando incessantemente, porque eu preciso realmente de vocês. Eu passei, acho que 2 dias fora, eu fiquei 2 dias sem fazer live aqui, porque realmente eu estava com a minha cabeça... Eu estava com muita preocupação, principalmente com este canal. E eu preciso continuar trabalhando e eu preciso que vocês me ajudem a continuar a trabalhar. Tá? Eu estou pedindo para quem pode. Tem gente que realmente não pode tirar nenhum real das suas finanças, do seu dinheiro para ajudar ninguém.
Mas, se você gosta do meu trabalho, acha o meu trabalho importante para o Brasil, acredita que eu sou um fator importante para ajudar o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro a prosseguir, me ajude, por favor, com qualquer real. Você manda R$1, 2, 5. Se você mandar R$10, você vai estar participando do sorteio que eu vou fazer aqui no próximo dia 4 de outubro. 4 de outubro está logo aqui, né? Tá pertinho, e você pode ganhar 3 prêmios aqui no canal. Um bolsonarinho de pelúcia, um perfume do nosso querido Jair Messias Bolsonaro, da linha exclusiva do Jair Bolsonaro, e também a camiseta que o Agita Brasil Camisetas doou para nós, que é do Imbrochável, tá? Então, esses 3 itens podem ser seus, você participando. Uma chance é R$10 no Pix, tá? Você pode me ajudar com quanto você puder, com 1, 2, 3, 4, 5, R$10. Se você participar com R$10, você já entra automaticamente, seu nome entra na lista do sorteio que eu vou estar realizando no dia 4 de outubro, ok? Então, só para quem puder me ajudar, me ajude com verdade, tá? Que Deus tocar no seu coração, ajude o Mário Robert a continuar, porque tá muito difícil mesmo, tá? Juiz auxiliar deixa o gabinete de Moraes no STF. Magistrado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região substituirá Rafael Rocha, que vai retornar para São Paulo depois de sair do cargo. Então, os efeitos da Lei Magnitsky alcançaram o juiz auxiliar do Moraes e ele está saindo fora do gabinete. Por quê? Eu digo para vocês, enquanto estava lá ferrando a vida de outros, estava tudo gostosinho. Estava recebendo, colocando dinheirinho no bolso, estava tudo legal, tudo delicinha, né? Agora que a casa caiu, agora que a Magnitsky entra com tudo, aí quer sair fora. Acha que saindo fora vai se livrar da Magnitsky. Vai se livrar das sanções. Se engana ele e todos aqueles que saíram antes dele. Todos serão pegos pela Lei Magnitsky. Vocês podem ter certeza disso. E para quem acha que Lei Magnitsky não dá resultado, é só você ver o desespero do careca do STF. É só você ver o desespero dele. E aí vocês vão ver sobre o que eu estou falando, desespero. Quando se tem desespero, é porque a lei surtiu resultado. Você aplicou a Lei Magnitsky na minha esposa. Isso é ilegal. Falou o cara que aplica bloqueios de contas de todos os seus desafetos. Tá pagando com o mesmo preço. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Caiu na própria armadilha. Tá provando do seu próprio veneno. E eu acredito que as coisas dentro da casa desse cidadão aí, do careca do STF, não estão nada fáceis. E vai vir mais coisa por aí. Estados Unidos cancelam visto de presidente do PSOL. Em troca de e-mails, consulado não detalha motivo por trás da decisão. Também não respondeu à coluna. Pode estar havendo, vou falar para vocês. Agora eu vou falar uma coisa séria, prestem atenção e passe para outras pessoas. Pode estar havendo uma investigação completa sobre a política no Brasil, tá? Esse visto cancelado aqui não é por acaso. Pode até ser que pesquisaram, né? Ou o Eduardo Bolsonaro passou o nome da pessoa, do presidente do PSOL. Mas também pode ser que está havendo uma investigação dentro do nosso território nacional sobre os políticos do Brasil. Tá? Eu fico pensando isso todos os dias. Que Trump não está fazendo isso por acaso. Pode ser que já tenham pessoas aqui dentro da CIA
que estão investigando o nosso país. Eu não sei se eu estou viajando muito, mas eu fico pensando nisso aí todos os dias. Deixa eu agradecer aqui, dar as boas-vindas ao nosso querido Diogo Gregório. Diogão, obrigado por se tornar membro do canal. Seja bem-vindo à membresia do canal Direita no Brasil. Que Deus abençoe, meu querido. Obrigado pela força. Você também pode se tornar membro, tá, pessoal? Se torne membro do canal, que vocês estão ajudando também todos os meses com um cafezinho, tá? E o Talhaferro trouxe outras 2 bombas que o nosso querido André Marcília, que é um dos melhores juristas do Brasil, vai trazer para nós mais informações. Talhaferro tá a conta-gota soltando tudo. Então, é por isso que eu digo que mais coisas virão e esses caras vão pagar por tudo, absolutamente tudo que eles fizeram contra pessoas de bem desse país. Talhaferro ontem na Câmara fez novas revelações. É a 3ª vez que ele vai lá e ele soltou 2 bombas que a imprensa não está dando e eu vou contar aqui para vocês. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional e já peço a vocês, claro, que curtam, compartilhem, ativem o sininho, fechem o chat, coloquem um joinha ali, o dedo no joinha, que assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais gente. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e venha fazer parte aqui da nossa comunidade que está crescendo. Aqui a gente busca explicar para vocês o que é certo juridicamente dentro de um Brasil todo errado. Muito bem. O que o Talhaferro diz? Tem 2 coisas importantes. O Talhaferro trouxe 2 bombas. A primeira eu vou contar agora para vocês. Eu vou trazer as aspas dele e depois eu explico o que isso quer dizer. Ele disse o seguinte ontem, eles participavam as plataformas, tá? As plataformas, as redes sociais, eles participavam constantemente das reuniões no TSE e sempre era cobrado celeridade para que o pedido do Moraes fosse realizado. Caso contrário, as plataformas eram ameaçadas com possível derrubada, ou seja, com possível bloqueio, com possível fechamento das plataformas. O que ele está dizendo é o seguinte, que o Moraes dialogava diretamente por meio dos seus servidores com as plataformas. Ele não fazia isso por meio dos autos, ele não fazia isso por meio de decisões. Se as decisões não fossem cumpridas, ele não fazia isso por meio de multas. Quer dizer, ele fazia também. Mas, para além disso, ele tinha um contato por meio dos servidores, um contato, é isso que o Talhaferro está dizendo, um contato direto com as plataformas, e se os conteúdos não fossem derrubados celeremente, rapidamente, seja pelos pedidos informais, seja pelos pedidos formais de decisão, havia uma ameaça de que a plataforma ia cair. Eles iam suspender a plataforma. A plataforma era ameaçada. O Talhaferro está dizendo, basicamente, é isso agora eu vou botar os pingos nos is, o Talhaferro estava basicamente dizendo que existia uma relação do gabinete do ministro Moraes com as plataformas que era à margem da lei. Vou repetir. O Talhaferro está dizendo que havia uma relação entre plataformas e o gabinete à margem da lei. Era um negócio meio de marginalizados, né? Para a gente dizer aqui. Porque é isso. É isso que a margem da lei se faz. Você chama a pessoa e fala assim, meu querido, é o seguinte, você está aqui com uma dívida, vou dar um exemplo, né? É o cara, o agiota, você está aqui com uma dívida, se você não me pagar, eu vou para cima de você. Pô, pelo visto, o que o Talhaferro está dizendo é que é assim que funcionava o gabinete. A margem da lei, havia uma relação direta que não era processual, que não era por meio de... Ou usam a criatividade para ferrar o outro, ou vocês vão sofrer as consequências. Acredito que era assim as conversas lá dentro, as ameaças lá dentro, não é isso? Eu acredito que seria assim. Decisões, ou que não era apenas por meio de decisões, ou apenas processual, entre plataforma e gabinete, nesse sentido, e que se aquilo que fosse pedido não fosse feito, havia uma ameaça, não nos autos, mas uma ameaça ali, velada, informal, de fechamento de plataforma. Que é isso? Que isso? Que isso, gente? Isso é coisa marginal. É a margem da lei. É marginal. Tudo que é a margem da lei é marginal. E isso a gente vê em filme de gangue, gente. Você tá aqui, se você não fizer o que eu tô pedindo, você vai sofrer as consequências. Isso não faz sentido. Isso é gente de gangue cobrando dívida. Que é isso?
Então, o Talhaferro está dizendo isso, hein? Não sou eu. Eu estou lendo o que ele diz e interpretando. Nós tínhamos, eu vou repetir, segundo o Talhaferro, dentro do gabinete, uma postura e uma conduta entre ministro, servidores e plataformas que eram à margem da lei. E isso está onde na imprensa? Em lugar nenhum. A grande imprensa noticiou? Não. Alguma autoridade fez algo? Não. É capaz de fazer contra o Talhaferro. O Talhaferro vai ainda mais ser perseguido, mais do que já é. E a outra bomba que ele soltou é a seguinte, eu vou também trazer aqui. Disse o Talhaferro, que o número 2 do Haddad, que hoje está no governo, era uma das pessoas que estava à frente do mutirão de perseguição à direita. Ou seja, o mutirão de perseguição à direita tinha como um dos seus elementos principais uma pessoa que depois, é o Talhaferro que está dizendo, que depois que o governo Lula surgiu, depois que o governo Lula se instalou, depois que o Haddad, enfim, estava ali no ministério, essa pessoa virou o número 2 do Haddad. Eu acho isso gravíssimo, porque é o seguinte, vocês entenderam? Quer dizer, o censor foi premiado com um cargo dentro do governo Lula. É isso que o Talhaferro está dizendo. O censor foi premiado, porque não tem outra opção. A gente premiou, o Lula premiou o censor, num dos ministérios mais relevantes, e numa pessoa que está dentro do ministério, que é o Haddad, que é um dos sucessores do Lula, supostamente. Então, essa pessoa foi premiada por ser um bom censor. É isso? Ou é isso, ou o Lula e o Haddad são completamente incompetentes e trazem para dentro do governo uma pessoa que tem cometido ilícitos, que são essas irregularidades todas denunciadas pelo Talhaferro. Essa pessoa estava ali no meio. Então, de duas, uma. O governo Lula premiou um censor de propósito, o que é uma loucura completa, ou o governo Lula é tão incompetente que permitiu trazer para dentro de um dos ministérios mais importantes, que é o da Fazenda, uma pessoa que cometia censuras e está sendo denunciada pelo Talhaferro. E o que o governo fez com essa informação depois que o Talhaferro denunciou isso? Nada. O governo está aí, né? Ele está lá falando da democracia, está na ONU falando que é muito importante que a soberania do Brasil, Lula, a soberania do Brasil não existe. Assim como não existia soberania na Venezuela, assim como não existia soberania na Itália de Mussolini e nem na Alemanha do século da Segunda Guerra, para não dizer nomes aqui, cair o nosso vídeo. Então, assim, Lula, vamos lá, né? Vamos lá. É lamentável que o Talhaferro não esteja sendo ouvido pelas autoridades, mas é assim que uma ditadura se mantém. Uma ditadura se instala com a força, mas ela se mantém com a passividade e a conivência da sociedade. E é isso que nós temos visto hoje em dia. Pois é, essas palavras finais dele, sobre passividade, é porque a ditadura só se mantém enquanto o povo é pacífico. A ditadura só se mantém enquanto o povo não se levanta. Então, essas últimas palavras aqui do Marcília, a gente tem que levar muito em consideração. Talvez não sejam inteiramente culpa só dos nossos congressistas, como muitas pessoas colocam. A culpa é deles, que eles não fazem nada. Será que é deles mesmo? Será que, de vez em quando, a gente não tem que colocar a responsabilidade no nosso próprio colo? Né? Porque o povo brasileiro, vamos concordar, o povo brasileiro é muito pacífico. Às vezes o povo brasileiro deixa tudo para a última hora, às vezes não, quase sempre. Deixa tudo para a última hora. E muitas das vezes pode ser tarde demais para a gente recuperar. Então, por isso que a gente luta todos os dias aqui, é justamente para fazer com que você não desista. Você já pensou se não tivesse aqui? Eu não tô aqui falando, nossa, meu Deus, como ele é importante. Não. Mas já pensou se eu desligasse o meu microfone, se o Fábio Tom, se o Didi Red Pill, se o Caivano, se o Laudelino, né? Se o Paulo Figueiredo, se o Eduardo Bolsonaro, se o Gustavo Gayer, se muitos outros, o Nicolas, simplesmente desistisse, desligasse as suas câmeras, seus microfones, para viverem bem. Eles sofrem ameaças todos os dias. Nós sofremos ameaças todos os dias.
E mesmo assim a gente não para. Você imagina se a gente cruzasse os braços e vocês que nos acompanham também deixassem de nos acompanhar. O Brasil já teria sido entregue. Mas quem tem que temer é o outro lado, tá? Quem tem que temer é essa esquerda maldita, que por onde passa destrói tudo. E eles estão pagando. Dia após dia, eles estão pagando o preço pela sua ditadura. Olha só isso aqui. O Departamento de Estado americano noticiou isso aqui. Mais cedo hoje, o presidente colombiano Gustavo Petro ficou em uma rua de Nova York e pediu aos soldados americanos que desobedecessem ordens e incitasse a violência. Revogaremos o visto de Petro devido às suas ações imprudentes e incendiárias. Ou seja, o vagabundo, narcotraficante, cheirador de farinha, traficante de cocaína, Gustavo Petro, amigo de Lula, foi até uma rua nos Estados Unidos, onde ele foi para a ONU falar abobrinha, falar os seus crimes abertamente ao mundo, e citando a polícia dos Estados Unidos a ficarem contra o governo americano. Que cara sem... Olha, vai perder o visto. Isso se não perder outras coisas também. Eu não sei, isso aqui com certeza já está na mão do Trump. Se o Departamento de Estado noticiou isso, imagine o que o Trump tá querendo fazer com Gustavo Petro nesse momento. Vagabundo. Vai se lascar também. Olha lá, a notícia. Estados Unidos preparam opções para ataques militares contra alvos de drogas na Venezuela, dizem fontes. É outro que está na mira. O presidente Donald Trump ainda não aprovou nenhuma ação e os Estados Unidos e a Venezuela estão conversando por meio de intermediários do Oriente Médio, disseram fontes à NBC News. O bicho vai pegar. Eles vão para cima desses caras. O Trump não está para brincadeira. O Trump não está blefando. Ele vai buscar um por um. E ele tá com medo. Maduro tá com medo. Maduro tá com o símbolo do cobre na mão. Sabe qual que é o símbolo do cobre? O símbolo do cobre, ó, do Maduro. Tá desse jeito aqui, ó. Tá morrendo de medo. Tanto que falou assim, ó. Lembra dele? Cobardes! Venham a mim, Miraflores! Cobardes! Olha só como ele tá agora. Tá parecendo uma cadelinha, ó. Maduro oferece ajuda a Trump para capturar líderes de gangues venezuelanas. Ele quer ajudar o Trump, bicho. Maduro quer ajudar o imperialista. Olha só como ele é bonzinho. Ele quer acabar com o tráfico de drogas, sendo que ele que é o chefe. Ai, senhor, vamos lá. Proposta faz parte de esforços do ditador para restabelecer conversas com Washington, que enviou tropas ao Caribe. Em carta, líder venezuelano negou que seu país seja a origem de drogas. Cara, o Maduro tá entregando pro Donald Trump que ele tá com medo, que ele tá com receio, que ele já viu que ele não vai conseguir combater o exército americano. Já era, acabou, perdeu o mané. O Trump só tá esperando a hora certa. Só tá esperando o Maduro ficar cheirado, ficar doidão e dormir doidão. Pro Trump atacar à noite, de madrugada, enquanto o cara dorme. O Maduro tá dormindo dentro de um bunker. O Maduro está dormindo num bunker. Ele não tem mais paz. E aí ele tá aí, baixando a cabeça pro Trump. Vou te ajudar, Trump, a capturar os narcotraficantes. Então ele começa se entregando, né? Que ele é o maior deles. Comece se entregando para facilitar a vida do Trump, não é isso? Deixa eu fazer mais um convite para vocês. Tem mais uma notícia interessante, maravilhosa que eu vou trazer para vocês aqui. Não sai daí não, que não acabou a live. Participe e ajude o canal a se manter no ar. Uma chance, R$10. Eu vou colocar
uma roleta aqui. No dia 4/10, vou te mostrar como que eu vou fazer. Uma roleta no dia 4/10 é esta roleta, ok? Então é um site que a gente usa para fazer aqui o nosso sorteio mensal. E nesse mês temos 3 brindes maravilhosos, que é o Bolsonarinho de pelúcia, confeccionado pela Simone Baade, que é seguidora do canal, acredita no meu trabalho, ama o Brasil e fez questão de doar o trabalho dela aqui pra gente. Eu estou colocando o perfume de Bolsonaro aí, vou mandar para sua casa, o perfume do nosso querido Mito, e também a camiseta, né, do Agita Brasil Camisetas, que também doou aqui o nosso querido Mário Jorge para o nosso sorteio. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar na roleta o seu nome, se você fizer R$10. Vamos supor que você é Argentina, Bolívia, Brasil, todos esses nomes aqui são exemplos de pessoas que doaram R$10. Então é uma chance de R$10, certo? Agora vamos supor que a Maria doou R$100. A Maria doou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ela tem 10 chances de ganhar na sequência, ó. Na roleta tem 10 nomes Maria na sequência, tá vendo? Que ela doou R$100 de uma vez só. Então é isso que vai acontecer quando você doar mais de R$10. Por exemplo, R$20 é 2 chances, 30 é 3 chances, 50 5 chances e 100 10 chances. Ó, vamos supor que o Edgar, ele doou R$50. 1, 2, 3, 4, 5, certo? E a Amélia, ela doou R$70. A Amélia doou R$70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vamos lá, tá bem distribuído. Maria doou 100, o Edgar doou 50 e a Amélia doou 7. Tá vendo na sequência? E aí no dia 4 de outubro, próximo aqui na live de meio dia e meio, eu vou rodar a roleta, rodou. Vamos ver quem vai ganhar nesta simulação. O Equador. O Equador ganhou. Lembra que o Equador doou R$10. Então, não necessariamente você precisa doar 100. Se você gostar do meu trabalho, tiver condições e quiser tentar a sorte com mais chances, aí você doa R$100. Igual a Maria fez aqui na simulação. Só que o Equador, ele doou 10. Então, com R$10, você pode ganhar o prêmio. Vai ter centenas de nomes aqui, né? Isso aqui é só uma simulação. Vai ter centenas de nomes, mas você precisa de uma chance só. Então, com uma chance, você pode ganhar os nossos prêmios, ok? Então, participe com R$10 e ajude dia 4 de outubro próximo no pixmariorobert@gmail.com. Deixa eu ver quem entrou aqui. No sorteio durante o nosso programa, se alguém entrou no sorteio. Deixa eu ver aqui se alguém entrou no sorteio durante o programa. A Ana Maria Vieira. A Ana Maria Vieira foi a única que entrou no sorteio aqui durante o programa. Entrou agora, 1h16, há 2 minutos atrás. Ela entrou, a Ana Maria. Obrigado, minha querida. Obrigado. Obrigado a Maria Creuza, que mandou aí uma contribuição. Que Deus abençoe grandemente. Não deixe faltar a Maria Creuza. Deus abençoe, minha linda. Vamos então para a próxima matéria que eu prometi para vocês. Paulo Figueiredo vai trazer informações sobre Xandão ficar sem fichas. Isso aqui é importante, hein? Deixa o like, compartilhe e se inscreva no canal. Olha só. Eu não quero... Eu tenho que falar sobre isso ainda, né? Tudo que eu falei aqui, o que está acontecendo, tem sido previamente... O Trump, eu sou que nem o Trump. O Trump falou isso hoje. Olha, não quero dizer nada, ele falou isso no discurso. Isso é muito engraçado que ele fala isso no discurso das Nações Unidas. Mas eu vou falar a mesma coisa. Eu acho que eu sou muito bom de prever as coisas. Porque tudo que eu falei se concretiza. Ao contrário dos profetas do aquecimento global, o Trump hoje sentou o pau nesse cara, foi bom demais. Mas assim como o Trump, tudo que eu tenho falado se concretiza. E se concretiza porque eu acho que a gente tem uma determinação muito grande. Então, eu acho meio chocante que ainda haja pessoas que pensem que eu vou recuar ou que o Eduardo Bolsonaro vai recuar.
A última tentativa de forçar o nosso recuo até então havia sido a ameaça do Alexandre, feita por meio da imprensa, de encarcerar adversários políticos caso as sanções não cessassem. Vocês lembram disso? Na semana passada, o Alexandre mandou na imprensa que caso o presidente Bolsonaro, caso as sanções continuassem, o Alexandre ia mandar o Bolsonaro para Papuda. Essa chantagem barata de terrorista não teve qualquer efeito e não terá qualquer efeito. Pelo contrário, ela só reforça a nossa convicção de que a gente está lidando com um terrorista que estão dispostos, os terroristas, a utilizarem presos políticos como moeda de troca para salvar os próprios interesses. E assim como a América não negocia com terroristas, é uma política antiga dos Estados Unidos, nós não negociamos com terroristas. E eu estou dizendo a vocês para que se esqueçam completamente acordos obscuros ou as intimidações que vocês usaram por anos, porque isso não vai funcionar conosco. Isso vale, por exemplo, para os recados que os ministros do Supremo têm mandado por meio da imprensa, de que agora não é mais possível haver acordo para anistia. Ora, eu já avisei diversas vezes que eu não acredito em negociar com o tigre enquanto a minha cabeça estiver dentro da boca dele. Também já disse, assim como Churchill, que eu não creio que apaziguar o Hitler seja uma opção viável. E eu já disse a vocês também que as fichas do STF acabaram. Eles dizem que por conta das sanções não vai mais haver acordo por anistia, mas mesmo antes das sanções, o Gilmar Mendes já tinha dito que a anistia ampla, geral e restrita era ilegítima e inconstitucional. Entendem o que a gente quer dizer com habilitar e apoiar as violações? Ora, se eles já não iam aceitar isso de toda forma, o que muda pra gente? Ora, muda absolutamente nada. Aliás, esse é o tipo de posicionamento que deixa evidente que nós precisamos pressionar e buscar ainda mais sanções para que, caso eles não cedam, que eles sofram. Vejam, Michel Temer, pelo menos leu o cenário, já começou a falar que não via problema se a anistia fosse aprovada e que ele próprio encaminhou uma sugestão de anistia que perdoaria os crimes, mas manteria a inigibilidade dos condenados ao Paulinho da Força. O nome disso é leverage, moeda de troca, alavanca. E o Alexandre viu que não tem nenhum leverage nessa discussão de anistia, porque ele já gastou todas as fichas. Só que como ele não sabe utilizar de outro protocolo, ele e o seu lacaio Paulo Gonet, seu capanga na Procuradoria-Geral da República, decidiram que colocariam mais uma denúncia fajuta contra mim, Eduardo Bolsonaro, dessa vez por coação no curso do processo. Meu Deus. Aliás, quem ficou muito feliz com essa denúncia foi o deputado Felipe Santos Silva, que escreveu assim: a PGR finalmente denunciou Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação continuada no processo judicial. Com isso, os traidores da pátria podem ser condenados à prisão por tentarem interferir com as sanções econômicas ao Brasil no julgamento que condenou o Jair Bolsonaro. E eu devo dizer ao Érico Hilton que ele tem muito gogó. Muito gogó. O cara tem que ser muito macho. Tem muito gogó para postar um negócio desse. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não... Desculpa, Felipe. Eu não devia fazer essas piadas com você. Desculpa. Eu sei que você já deve estar de saco cheio dessas minhas brincadeirinhas. Eu sei que você já deve estar de saco cheio. Ai, caramba. Mas fica tranquilo. Não precisa, cara, calma. Não precisa ficar a pau da vida. É só você não dar bola. Esse Paulo Figueiredo é fogo, bicho. É ele Tá? e o Alan dos Santos zoando com os caras. Vamos combinar assim. Eu faço essas brincadeiras porque o Brasil é um país muito engraçado.
Você fica sabendo de supostas denúncias criminais com você pela internet. E eu não sei nem se essas denúncias são verdadeiras ou não. Porque a denúncia, inclusive, aparentemente, eu vi no vídeo do ANCAP, a denúncia desapareceu do site da PGR. Ninguém sabe por quê. Então não sei nem se a denúncia é verdadeira. Tem muita fake news na imprensa. Mas se for verdade, eu diria que é um grande erro. Entendam? Eduardo e eu não podemos ser autores desse crime de coação. Nós não podemos ser autores do crime de sancionar alguém nos Estados Unidos, simplesmente pelo motivo que nós não temos a capacidade de sancionar ninguém. O máximo que é possível que nós sejamos, Eduardo e eu, caso esse crime não fosse impossível, nós poderíamos ser considerados partícipes. Mas se nós formos, Eduardo, Bolsonaro e eu, se nós fôssemos partícipes, quem seriam os autores do crime? Ora, Eduardo, Bolsonaro e eu estamos ameaçando que os Estados Unidos sancionem, mas nós não conseguimos sancionar. Então, quem são os autores do crime? Ora, Marco Rubio, Scott Bessent, Donald Trump, todo o Departamento do Estado, Departamento de Tesouro, a Casa Branca. Essa é a única forma. E aí eu faço esse desafio ao Paulo Gonet. Gonet, você não é macho? Tipo Felipe Santos? Ou é tchutchuca? Se é macho, vai lá e denuncia Donald Trump, Scott Bessent e Marco Rubio. Pois é. Caso contrário, você é um frouxo. Frouxo, tá com essa cara aí de mundiaro, murcha. É um frouxo. Covarde. Agora é o seguinte, frouxo. Eu espero, tô tranquilo aqui. Eu espero a minha notificação nos termos da lei para que eu saiba se é ou não real essa denúncia. Vocês sabem onde me encontrar. Me notifiquem, por favor. Me notifiquem, por favor. Fora isso, tem uma nota que Eduardo Bolsonaro e eu colocamos na imprensa. Nós estamos aqui exercendo os direitos previstos na primeira emenda. A primeira emenda me dá o direito de peticionar ao governo da jurisdição na qual me encontro, que são os Estados Unidos, as minhas reclamações. Ora, Gonet, você ouviu o Trump? É sobre isso que são as sanções que você está direcionando você. Você vai botar a culpa em mim, mas são as suas ações que levam você a ser sancionado, que levaram você e sua família a perder os vistos e que levará, inevitavelmente, você a ser sancionado sob a Lei Magnitsky. E o que eu vou me limitar a fazer é fornecer a documentação para comprovar as suas violações e depois rir. Porque eu sou uma pessoa feliz. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o... Meus amigos, então o bicho vai pegar para esses caras, eles não têm para onde correr. Então, o bicho vai pegar. Acabaram as cartas, né, do ditador da toga aqui no Brasil, careca do STF, e o bicho vai pegar cada vez mais para eles. Eu espero trazer novas e boas notícias para vocês nas próximas lives. E eu peço para você deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal se você não for inscrito. Me ajude a alcançar o máximo de pessoas. Eu conto com a sua ajuda no dia de hoje, não está sendo fácil. E também quem puder participar do nosso sorteio, participe para ajudar este canal a continuar ativo. Somente com os ganhos do YouTube eu não estou conseguindo mais conseguir segurar este canal no ar. Então eu peço para vocês me ajudarem através desse sorteio, tá? São presentes simples, porém de coração para vocês, que eu vou sortear no dia 4/10. Um perfume do Bolsonaro, um bolsonarinho de pelúcia e também ali a camiseta do Agita Brasil Camisetas, pixmariorobert@gmail.com, QR Code também está na tela, vou deixar para vocês tirarem um print e mandarem aí para os seus familiares ou para aquela pessoa que você conhece que gostaria de participar desse sorteio. Dia 4/10, na live de meio dia e meio, estarei aqui sorteando
esses prêmios Magnitsky para vocês, tá bom? Então, eu peço de coração que vocês me ajudem a ajudá-los, tá? Me ajudem a ajudar vocês, continuar aqui ajudando o nosso Brasil junto com você que tá aí, tá bom? Deus abençoe você, sua família, nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até a próxima live. Beijão. Tchau, tchau.